Oi, gente. Então, chegando à nossa última entrevista desse primeiro ciclo de entrevistas do Nonada, né, em comemoração aos 10 anos do site. Hoje a gente vai entrevistar o Vitor Dil, do Literatura RS. Daqui a pouquinho ele deve estar chegando online aí. E também hoje a gente lançou uma campanha de financiamento no Apoie-se, apoie.se/nonada, né? E nos próximos dias a gente vai falar um pouco mais sobre ela aí nas nossas redes sociais. Então fiquem ligados. E esse é o sexto, né? Sexta entrevista. Então a gente está chegando agora nessa sexta e última edição do primeiro ciclo de lives do Nonada, entrevistando diversos profissionais da cultura, da área da comunicação, né? Tipo, para discutir sobre o futuro do jornalismo cultural. E estamos então esperando o Vitor Dil aqui. Aí, ó, chegaram no perfil da Literatura RS. Vamos convidar eles para entrar na conversa, então. E daqui a pouquinho tá entrando. Pá, aí. E aí, Vitor? Tá Oi, ouvindo? Rafael. Aham, perfeitamente. Perfeitamente. Ah, beleza. Também tô te E aí? ouvindo. E Ótimo. aí? Então, a gente tava comentando aqui, né, falando que essa é a última live, né, desse primeiro ciclo de entrevistas aqui em comemoração aos 10 anos do Nonada, né? E tá sendo Sim, bem legal essas conversas, assim, com diversos profissionais que trabalham com jornalismo e cultura, comunicação e cultura. que E ótimo. estava comentando antes que a gente lançou oficialmente hoje, né? A gente vai comentar mais nas redes sociais daqui uns dias o Apoie-se do Nonada também, tipo, um financiamento Sim, para. eu vi. Eu já Né? entrei na página, Ah, legal. já vi. É, Demais. tem diversas. Como é que se diz? Recompensas, né? Bacana. Mas depois a gente fala sobre isso. É, que legal. É. E aí, Vitor, como é que tu tá? Tranquilo aí? Muito frio? Sim, sobrevivendo, trabalhando muito, né? Hoje passou muito rápido o dia. Toda quarta-feira a gente dispara a newsletter, né, do Literatura RS. Sim, Aí é um dia que a gente tem que correr para publicar bastante coisa no site, assim, para ter conteúdo novo. E aí, sempre que a gente dispara news, no início da tarde, sempre depois a gente continua recebendo pauta, continua recebendo release e tal. Então a gente não sim. para nunca, né? Ah, Então, quarta-feira é o nosso dia mais puxado, assim. Aí, quinta e sexta-feira são 2 dias que o Literatura em Resto dá uma acalmada e a gente pode se dedicar a atender os apoiadores, né? sim. Te peguei bem no corre, então. É, exatamente. Mas vou aproveitar então para te perguntar, pedir para tu apresentar um pouquinho, né? Falar um pouco de ti, do projeto da Literatura RS, né? Tá. No começo mesmo. Eu trabalho já com literatura e no mercado editorial já faz uns 10 anos. Em 2008 eu lancei um livro, em 2010 eu comecei a prestar serviços como assessoria de imprensa para escritores e editoras aqui do Rio Grande do Sul. Aí foi em 2010. Sim, Aí eu fiquei nesse serviço por alguns anos. Aí lá pelo ano de 2014 eu acompanhava muito o que se publicava em rede social, o que os escritores, as editoras estavam publicando nas redes sociais sobre lançamentos de livros e tal. Aí eu via toda aquela divulgação muito dispersa na rede social. E eu uhum, achava que muitos daqueles eventos, sessões de autógrafos, lançamentos de livros e tal, via muita coisa legal, mas que eu sabia que não ia chegar no público ao qual aqueles eventos se destinavam, porque ficava muito disperso no Facebook. E aí eu passei em 2014 inteiro pensando que alguém deveria criar uma plataforma, alguma página no Facebook que desse visibilidade para esses eventos todos. Aí passei ao longo de 2014 inteiro pensando, né, que não, alguém vai criar uma página no Facebook que dê visibilidade para tudo isso. Aí ninguém criou. Aí em dezembro de 2014 eu fui lá e criei uma página no Facebook chamada Literatura RS. E aí eu meio que criei um monstro, assim, porque imediatamente eu comecei a receber muito feliz. me tornei o veículo daí, né? Comecei a Sim, receber release, material de divulgação e tal, livros também.
E aí, em dezembro de 2014, criei a página. Aí, e por causa da página, né, em 2015, eu fui chamado para trabalhar na Feira do Livro de Porto Alegre, para fazer a coordenação das sessões de autógrafo. Foi muito legal. E aí, porque eu estava muito por dentro assim, do que estava sendo divulgado, do que estava sendo lançado, a Câmara do Livro entrou em contato comigo para fazer a coordenação das sessões de autógrafos na Feira do Livro em 2015. E Sim. aí eu fui. Aí em 2016 eu voltei para lá, né? 2016 a Câmara do Livro me chamou de volta. Só que daí eu acabei trabalhando coordenando a parte de comunicação e assessoria de imprensa da Feira do Livro. Aí fiquei lá em 2016, 2017, 2018, 2019. Aí nós resolvemos lançar o site do Literatura RS, né? Nós resolvemos, eu me uni com o Giovanni, e aí nós resolvemos ampliar a plataforma do Literatura RS, né? Sair da rede social, porque o que a gente percebia era que no Facebook e no Instagram ficava cada vez mais caro para alcançar o teu público. Então as Sim. plataformas queriam que tu botasse dinheiro, né, para impulsionar. Então, para ter o mesmo alcance que a gente estava tendo com publicações em 2014, 2015, a gente tinha que botar mais dinheiro, assim, impulsionar cada vez mais os posts. Uhum. Então, a gente decidiu que era hora de ou terminar o Literatura RS na rede social, ou ter a nossa própria plataforma. Então, nós criamos o site, o literaturaRS.com.br, em 2019, lançamos em março de 2019, e estamos aí, firme, até hoje trabalhando. Sim. Trabalhando pra caramba, cada vez mais. Pois é, e queria que tu falasse de repente um pouco mais sobre quais foram as mudanças da página na rede social para o site mesmo, né? Porque veio daí colunistas, veio toda uma forma diferente de fazer, né, o Literatura RS. Sim, quando nós lançamos, nós tivemos a ideia de lançar o site do Literatura RS ainda em dezembro de 2018. Nós Uhum, ficamos algumas semanas pensando que tipo de plataforma deveria existir. uhum, Então, nós tivemos a ideia de que não, se for uma plataforma que não seja apenas para reproduzir o que já existe na rede social, mas que também traga conteúdo exclusivo, conteúdo inédito. sim. Então, a maneira mais óbvia de fazer isso foi criar uma equipe de colunistas, né? Uhum, Então, nós fomos convidar alguns escritores, alguns editores daqui de Porto Alegre, pessoas que trabalham com diversos aspectos da produção literária daqui do Rio Grande do Sul. E aí chamamos a Ana Paula Secato, que uhum, trabalha com formação de mediadores da leitura na base, trabalha no ensino fundamental e ensino médio. Então, uma pessoa que trabalha na base, formando leitores. Chamamos a Atena Beauvoir, que é uma escritora, editora ligada ao Islã, ligada à cena mais alternativa, underground, de Porto Alegre. Chamamos também a Fernanda Bastos, né, que é escritora, poeta da editora Figura de Linguagem. O Luiz Maurício Azevedo, também é escritor, casado com a Fernanda e sócio dela na Figura de Linguagem. Chamamos também o Guto Leite, do Instituto de Letras da URGS, que atualmente já não está mais na nossa equipe de colunistas, mas uhum, também chamamos o Guilherme Zi, que é uhum, ligado aos quadrinhos do Rio Grande do Sul. E depois, mais tarde, entrou a Maiara Álvares, que é desenhista. Então, uhum. assim, nós conseguimos montar uma equipe de colunistas. Assim, você consegue ter um pouco de representatividade da literatura negra, representatividade LGBT, a questão dos quadrinhos, a questão Uhum. da literatura na educação pública. Então, tem, assim, diversos aspectos, né, da literatura do Rio Grande do Sul, porque a gente queria que o site representasse a diversidade que existe na produção, no mercado editorial do Rio Grande do Sul e que Sim, muitas vezes não tem visibilidade, né? sim. É, e nesse sentido, acho que a Thaís mandou uma pergunta aqui também, a Thaís é editora do site, né? Como a literatura RS atua no setor, no sentido da representatividade e da diversidade, né? Essa preocupação tem aumentado no jornalismo especializado em literatura? Em que estágio o jornalismo está nisso, daí de modo geral, eu acho também, né? Ah, sim. O que a gente percebe é que quando a gente estabeleceu o Literatura em Rap com conteúdo próprio, e a Uhum, gente, eu e o Giovanni pensamos assim, não, e a gente não quer simplesmente estar repetindo o que uhum, outros veículos já fazem em relação à literatura. A gente não quer sim, que a pessoa leia no Literatura RS exatamente o que ela vai ler na Zero Hora, ou no Jornal do Comércio, ou no Correio do Povo. A gente quer fazer diferente. E o que sim, a gente pode, de que forma a gente pode fazer diferente?
é justamente trabalhar com essas pautas. Então, a gente, desde o início do Literatura RS, do site Literatura RS, a gente tem um cuidado muito grande de buscar as pautas que geralmente não estão nos grandes veículos, né? Não estão no Zero Hora, na Rádio Gaúcha, no Correio do Povo. Então, porque muitas vezes os produtores de cultura, os escritores, principalmente ligados à publicação independente, os slams, os saraus independentes e tal, as editoras pequenas, eles não conseguem chegar às pautas dos grandes veículos. Geralmente são empresas, são iniciativas que têm umas pautas mais disruptivas, assim. Tem mais liberdade de tratar, com mais crítica social, com mais interesse em fazer diferente. Então, a gente teve desde o início um cuidado de lidar com esse público, de buscar essas pautas, que se a gente não buscar, a gente sabe que não vai chegar até a gente. Então, a gente não queria ficar repetindo aquele tipo de autoria da literatura que é branca, que é masculina, que é cisgênera, que é de classe média e média alta. Isso a gente já tem o seu espaço garantido. E a gente percebia que, assim, que tinha muita autoria que não estava tendo visibilidade. Então, o Literatura RS como um site, carregando essa marca de literatura do Rio Grande do Sul, com esse cuidado especial, né, de que essa literatura do Rio Grande do Sul, ela também é negra, também é trans, também é LGBT, também é feminina, e tratar toda essa autoria em pé de igualdade. E o que a gente tem percebido, o site existe desde março de 2019, então já estamos há mais de um ano trabalhando com o site, o que a gente tem percebido é que está se tornando cada vez mais orgânico isso, assim. Eu acho que já estão buscando literatura RS como um espaço que os autores, as editoras sabem que pode dar visibilidade para essas autorias que não são a autoria dos homens, brancos, héteros, cisgêneros e tal. Então, tem os seus espaços estabelecidos nas academias, nos veículos da imprensa, né? Então, já está virando cada vez mais uma relação orgânica com esse público. E era isso que a gente buscava, na verdade. E às vezes a gente, mais de uma vez já aconteceu da gente olhar assim, a página inicial. É um exercício que eu e o Giovanni fazemos permanentemente. O Giovanni Uri, né, meu esposo e sócio, fazemos permanentemente. Assim, olhar a página, o site do Literatura RS, olhar a nossa newsletter e avaliar que autoria que está sendo representada naquelas publicações que nós estamos gerando. Né? Se são quantas mulheres existem naquelas publicações, quantos autores negros, quantas mulheres negras. Né? E assim a gente consegue mensurar, e se a gente vai corrigindo, tendo essa mensuração bem fina, e corrigindo assim, não, então a gente tem que mudar aqui, mudar ali, vamos falar com o fulano, quem pode contribuir, e trabalhar em rede. É muito importante trabalhar em rede. Tem que ficar só, ter uma atitude passiva, ficar recebendo as pautas, a gente não vai estar fazendo diferente do que já tem aí na imprensa do Rio Grande do Sul, né? Claro. Pois é, e queria te perguntar, tu também trabalhou, né, como assessor, trabalha como assessor, como é que tu vê essa relação entre assessoria de imprensa com jornalismo cultural, né, que é muito... A gente sabe que muitas vezes acaba sendo publicado um release mesmo, né, direto do assessor. Sim, eu acho que, por um lado, eu entendo eu entendo o aspecto dos veículos jornalistas que acabam não tendo braço, perna para cobrir a cultura como deveria. Por um lado, tu tem essa redução nas redações. Aqui no próprio Literatura RS mesmo, posso falar pela gente, quem faz tudo isso é só eu e o Giovanni. Sim. Quem faz os textos, quem faz arte, quem faz tudo, administra toda a rede é só eu e o Giovanni. Então, o nosso sonho é ter capital para investir em capital humano, sabe? Para ter mais gente trabalhando com a gente, para criar cada vez mais conteúdo de qualidade, conteúdo inédito sobre literatura do Rio Grande do Sul, mercado editorial. Mas o que a gente sabe é que nas redações dos grandes veículos, né, dos veículos que existem já consolidados no Rio Grande do Sul, a gente sabe que existe redução de mão de obra, assim, efetivamente é diminuição do quadro de trabalhadores que podem se dedicar a essas pautas. Então, não tem como a gente exigir também, sabe, que esses veículos deem conta disso. E também tem uma questão, assim, que a gente percebe, é jornalismo cultural cada vez mais sendo contaminado por pautas como, o que está passando no Netflix, por exemplo. Isso aqui não é cultura, né? São produtos culturais, mas não é exatamente a cultura que representa o nosso povo, né? Sim. Então, o que a gente vê é muito disso, assim, é uma dificuldade de conseguir acompanhar. E aí, eu acho que é o nosso papel, não só do Literatura RS, mas como o próprio Nonada também, de você,
reproduzir o que está fora, né? O que é disruptível, o que está fora da pauta desses grandes, o que está fora da agenda, né? E se a gente não Sim, fizer assim, vai estar repetindo o que eles estão fazendo. claro. Queria te perguntar também, como é que foi aprender, assim, a observar o Literatura Hess também como um negócio, assim, também, né? Como uma empresa mesmo, né? Como é que foi essa É, mudança? essa foi a parte mais difícil, na verdade, porque eu venho da área do jornalismo, né? Do jornalismo, da literatura, não tenho formação nenhuma em Sim, administração, em negócios, em marketing, nenhuma. É um troço assim que a gente vai aprendendo fazendo. E aí, o Giovanni também vem da área da produção gráfica, também não tem, sim. nunca teve uma experiência de empreendimento assim como a gente está tendo agora, né? Então, a gente aprende fazendo. Mas nós participamos no ano passado, agora a gente está participando por causa da coisa da pandemia, né? Mas nós participamos no ano passado do edital do RS Criativo, da Secretaria de Estado da Cultura, que é um hub para negócios da área da economia criativa do Rio Grande do Sul. Então, ao longo do ano de 2019, coincidentemente, uma daquelas felizes coincidências, né? Nós lançamos a plataforma e já entramos no edital. Então, coincidentemente, foi um período de muito aprendizado, assim, porque a gente passou por várias capacitações profissionais, como você monta um negócio. E Uhum. aí, os professores da PUC, né, que eram parceiros do RS Criativo, eles olhavam o nosso empreendimento e tentavam enxergar deficiências e potenciais para o nosso empreendimento, o que precisava mudar. Uhum. Então, a gente conseguiu ter muitas consultorias individuais com esses profissionais que a gente não tinha como alcançar. Pessoal da área do marketing, pessoal da área do empreendedorismo, sabe? Do Sim, empreendedorismo criativo, de finanças e tal. Coisa que a gente não tem como pensar essas coisas, não tem nem capital para poder ter alguém trabalhando com a gente nesses sim. setores. Então, a gente conseguiu aprender muita coisa ali no RS Criativo. Como é que você pensa um negócio, porque a gente aprendeu a transformar o Literatura em Redes num negócio sustentável, fazendo e errando. Porque a gente não tem, é o que eu sempre falo, assim, o Literatura em Redes não tem patrocínio, não tem um investidor anjo, não tem dinheiro das nossas famílias, Sim. não tem dinheiro do governo. Assim, é o dinheiro que eu e Giovanni tiramos da nossa conta física, pessoa física, para fazer ele acontecer. E aí, nos primeiros meses, acho que os primeiros 5 meses, assim, foi muito assustador, porque a gente via que sugava dinheiro, né? O dinheiro Aham. só ia dinheiro. A gente pensou, meu Deus, o que foi que a gente fez? Porque a gente trabalhava 14 horas por dia e só ia dinheiro daquilo lá. E a gente pensava o que foi que a gente fez, como é que a gente vai sair dessa agora? Mas aí, com o tempo, assim, a gente foi conseguindo estabelecer, trabalhamos pra caramba, conseguimos estabelecer um diálogo muito bom, assim, com a área editorial e literária do Rio Grande do Sul, e conseguimos fidelizar um público, que é o mais importante, assim, sabe? A, a Uhum. gente a gente percebeu que em 2019, 2020, a gente tem o costume de pensar, ninguém vai pagar por conteúdo, não sei o quê. Uhum. Só que não é conteúdo, né? O Literatura em Rap, ele não vende só, não oferece só conteúdo. O que ele Uhum. oferece é uma experiência de pertencimento a uma comunidade, né? A gente carrega a literatura RS no nome. Então, a gente quer que as Sim. pessoas tenham esse sentimento de comunidade, de pertencer a alguma coisa. E eu acho que é isso que a gente faz diferente. Mas eu vou te dizer isso, eu falo bonito agora porque a gente aprendeu errando. Aham. A gente foi descobrir como é que faz, a gente foi descobrir o que que a gente fazia fazendo. Não é porque a gente pensou muito antes, então, não, a gente não tinha Sim. um projeto de negócio antes. A gente Bah. teve um plano de negócio depois que o negócio estava rodando e precisava pagar as contas. Foi isso que a gente fez a gente ter plano de negócio. Mas é assim mesmo, acho que a gente aprende também, né? Fazendo, tentando, errando. Eu acho que é assim, eu acho que é assim. Bom, tu vai ver, por exemplo, aí com vocês o Nonara tá há 10 anos, né? Quando vocês tiveram que testar, mudar, adaptar, fazer diferente, experimentando e tal. E é uma coisa que você tem que fazer no tempo e tem que dedicar horas de trabalho, tem que dedicar tempo, tem que dedicar É, dedicação, sabe? Tem que pegar tantas coisas, né? e Para poder escutando fazer. diferentes pessoas, como tu falou, tipo, ter um É, conflito, né? É bom um conflito, mudar a tua visão de vida, de mundo é, também, né? Tipo, como tu vê as é, coisas, é muito importante quando tu tá construindo é. algo, né? E eu E. percebo também que no ano passado, uma coisa que a gente fez muito foi sair assim para ministrar oficinas, sabe, da Uhum. oficina, dar curso, produzir eventos, tal, bate-papo. A gente tem uma programação mensal na Livraria Cultura e tal, que Nossa. entraram em contato com a gente, que convidaram para ter uma programação fixa na Livraria
E isso ligado ao após também de vocês, sempre. Sempre, não, pois então, aí a gente percebeu que uma saída, duas maneiras de monetizar o Literatura RS. A nossa primeira opção, o nosso plano A, ele não funcionou, que Uhum. era estabelecer venda de espaço publicitário na Uhum. newsletter, nas nossas plataformas. Então, Sim. a gente podia entregar a produção desse conteúdo, que pode ser em texto, ou pode ser em banner, em GIF, animado, tudo isso, Uhum. divulgando o lançamento do livro, divulgando a editora, divulgando, né, eventos e tal. Esse era o Sim. nosso primeiro plano, porque a gente estava seguindo um modelo de negócio que já funcionava no marketing digital anteriormente, e funcionou em outras plataformas. E a gente percebeu que isso funciona, mas não funciona no Rio Grande do Sul, porque a gente Uhum. tem um mercado ainda que é muito Que é. tímido. Sim. Não tem um mercado que se entenda como um mercado efetivamente, sabe? Que não tem Uhum. capital de... As empresas são pequenas, não têm um capital de giro para investir nesse tipo de coisa. Sim. Então, elas não iam fazer isso. A gente percebeu que, bom, a gente pode entregar isso, mas o mercado não quer isso. Então, o que o mercado quer? Como é que a gente pode tornar esse negócio economicamente sustentável? Porque o que a gente percebia é que criou-se um carinho muito grande pelo Literatura RS, sim, por estar dando visibilidade para o trabalho de outras pessoas, que a gente viu que a gente tinha que torná-los economicamente sustentável, para que a gente pudesse dedicar 8, 10, 12 horas por Sim. dia a ele, porque era o que ele exigia, é o que ele exige, mas a gente precisava torná-lo economicamente sustentável, porque senão a gente ia abandoná-lo para poder ter os nossos empregos e tal. A gente não queria isso, né? Sim. Então, uma saída foi, como tu falaste, na questão do Apoia-se. Então, Uhum. nós criamos que é mais ou menos como um sistema de assinatura, né? Um clube de benefícios, assim, do Uhum. Literatura e Resto, através do Apoia-se, onde você pode contribuir mensalmente com 10, 25, 50 ou 70 reais, Uhum. adquirindo diversos benefícios exclusivos, como desconto com livrarias, editoras, como conteúdo exclusivo, uma revista digital, Sim. sabe? Então, As a gente foi matérias criando também. esses produtos que podem ser entregues virtualmente, que não exigem que a gente não tenha gasto com correio e tal. Então, a Sim. gente produz conteúdo para esses apoiadores, né? Eu acho que no momento a gente está com uns 50 apoiadores, mais ou Bom. menos, diversas categorias. Uhum. Então, só que também, a gente conseguiu essa base de apoiadores agora, que está crescendo aos pouquinhos, crescendo vagarosamente, tá, de uma forma consistente, porque ao longo de 2019 a gente ministrou muita oficina, muito Uhum. curso, que era onde a gente conseguia os apoiadores. Os Sim. apoiadores, eles não entravam de forma orgânica, porque eles viam no Facebook, no Instagram, viam no nosso site. É porque a gente tinha um contato pessoal com esse público. E a gente Uhum. falava com os escritores independentes, com os editores pequenos, das pequenas editoras, e conversava com esse público e dizia, ó, a É gente pode importante aqui. entregar, fazia uma venda mais pessoal, assim, né? A gente Claro. pode entregar um conteúdo que vai contribuir com a tua formação enquanto escritor, né? Uhum. E aí, a categoria mais alta de contribuição foi a que a gente criou, lá de R$ 70, pagando R$ 70 por mês. Tem direito a todos os benefícios das categorias anteriores, mas também tem direito a consultorias individuais comigo e com o Sim. Giovanni. Uhum. Então, ele é um escritor independente, está lançando seu primeiro livro, começando a desenhar a tua carreira, ou o teu projeto editorial. Então, pode conversar com a gente vai entregar a nossa experiência que a gente tem em produção gráfica, produção editorial, Uhum. assessoria de imprensa, planejamento literário, de desenvolvimento literário. A gente Sim. entrega essa experiência e vamos construindo com o autor, com Uhum. a pessoa, com o apoiador, construindo um projeto juntos, assim. E é algo que tem funcionado. A gente está já com alguns autores desenvolvendo esse projeto através dessa central de acolhimento. E está sendo muito legal, assim, Que porque a legal. gente consegue agir mais pontualmente com o Uhum. trabalho das pessoas, assim, sabe? Não fica só aquela relação mais distante de receber material de divulgação e publicar no site. A gente Sim. consegue agir efetivamente e trabalhar com a pessoa para identificar onde ela pode melhorar, sabe? Uhum. Porque às vezes tem muitos projetos editoriais, assim, que, eu fiz o meu livro, paguei para ter o meu livro, e estou lá com 1.000 exemplares parado em casa, o que eu faço agora? Então a gente senta, a gente pensa efetivamente, tá, você tem material de divulgação?
como é que está a tua aproximação com as livrarias, com as feiras de livro, com os eventos, na rede social, como é que você está fazendo o marketplace, como é que está fazendo tudo isso. Então, a gente vai dialogando, vendo caso a caso, assim, sabe? E é muito legal. Assim, específico na pessoa, né? É bem específico. Então, a gente se preocupa muito assim, porque quando nós lançamos o Literatura RS, antes de lançar a plataforma do Apoia-se, né, o sistema de assinaturas, nós lançamos uma pesquisa junto ao nosso público. Foi algo que uma necessidade que nós identificamos através do RS Criativo. Eles disseram, faça uma pesquisa com o público, para identificar exatamente o que o público que você precisa. E aí o que nós identificamos é que boa parte do público do Literatura RS é formado por escritores independentes, escritores que se sentem desamparados pelo mercado editorial. Sim. Então, aí nós pensamos, então nós precisamos criar algum tipo de serviço que contemple a demanda específica desse público. E aí nós criamos esse sistema de consultorias individuais por R$70 por mês, porque a gente estabeleceu um preço, a gente fala o preço de R$70 por mês, é muito pouco. É que não é muito pouco. É que assim, a gente entende a realidade desses profissionais, que não tem capital de giro para investir numa assessoria mais de 200, 300, R$400 por mês. Não tem como pagar para uma agência, sabe? Uma agência literária, que quer que seja para isso. Então a gente coloca um valor que seja menor, né, que a pessoa possa pagar consistentemente por mês, todo mês pagar aquilo, e ajuda a manter a nossa plataforma e a gente entrega essa consultoria mais individual, sabe? Mas toda a produção de conteúdo exclusiva que a gente faz pela plataforma. Sim, não, desconto, ficou perfeito. Aí tá criando uma rede, assim, é muito legal. Então, o que a Literatura RS oferece e vende no momento é essa experiência de pertencimento a essa comunidade literária, assim, sabe? O autor que, se um dia está sozinho, passa a não mais estar sozinho. Tem a nossa rede, a gente coloca a nossa rede à disposição dos autores. Trabalhamos com eles para produzir conteúdo, divulgar o livro deles, colocar na newsletter, no Facebook, no Instagram, no site, e abastecendo a nossa rede e trabalhando o nome desses autores. Pois é, e agora me veio uma pergunta também. Tu falou que Porto Alegre, me parece, é uma cidade que tem muita gente que escreve, né? Tipo, a gente tem várias oficinas literárias, tem Essas Brasil há 30 anos fazendo, tem uma pós-graduação, né? Pioneira, até uma das primeiras em escrita criativa, né? Na Letras, na PUC, na URGS também. Mas ao mesmo tempo não tem, tu falou que tem um grande mercado também, assim, editorial, né? Então, é meio estranho, né? Tipo, tem tanta gente escrevendo, fazendo, mas também na divulgação, em ter jornais, não tem tanto, né? Então, como é que é? É meio, tem que saber, como falou, tem que criar uma comunidade, né? Que parece que a Literatura RS está conseguindo fazer também, né? Uma coisa que eu percebo é que, assim, a gente fala, o mercado editorial do Rio Grande do Sul. Eu lembro que há alguns anos, quando eu trabalhei na Feira do Livro, eu não lembro, caso o pessoal não saiba, eu já trabalhei com o Rafael também. Sim, 2 vezes. Trabalhou junto. 2 vezes? 2, eu acho. 2, né? Não lembro quando. Acho que foi 2017, 2018. Sim, por aí. E aí teve um ano, que eu não lembro se foi 2017 ou se foi 2016, que a Publish News, que é o principal veículo sobre o mercado editorial do Brasil, ela veio para a Feira do Livro de Porto Alegre para ministrar uma série de atividades, várias atividades na programação da feira. Lembrei. E aí, o que eles alegavam é que esse modelo de atividade eles só faziam na Flip, em Paraty, faziam em alguma Bienal, que era do Rio ou de São Paulo, não lembro, e agora queriam fazer na Feira do Livro de Porto Alegre. E o que eles alegavam é que fora São Paulo, fora Rio de Janeiro, só o Rio Grande do Sul tem uma produção consistente que consegue fazer uma programação sobre mercado editorial sem chamar ninguém de fora do Rio Grande do Sul. Então você conseguia ter só editores, escritores, produtores culturais, pessoal que trabalha, só gaúcho trabalhando na área da literatura para abastecer um evento para falar sobre o mercado editorial, falar os problemas do mercado editorial. Então, é muito curioso, porque o Rio Grande do Sul tem essa realidade, tá, de ter essa mão de obra muito vasta, essa economia da área literária, editorial, historicamente muito reconhecida nacionalmente, mas ao mesmo tempo tem várias lacunas, assim, sabe, que não estão sendo
não estão sendo contempladas por nenhuma iniciativa, assim. E aí eu percebo que muitas vezes, atualmente, nos últimos anos, a imprensa do Rio Grande do Sul tem meio que negligenciado um pouco essa produção literária do Rio Grande do Sul, sabe? Por diminuição da quantidade de jornalistas nos cadernos de cultura, por cortes nas redações, por outras preferências de investimento na produção jornalística e tal. Então, o que eu percebo é uma diminuição cada vez maior nos espaços da imprensa, sabe? Sim. Televisões que antes existiam e não existem mais, que davam verdade. para autores. Quando eu lancei livro, eu dei várias entrevistas. Era 2008, dei muita entrevista em rádio e televisão. Espaços que não existem mais hoje em dia. Então, assim, não adianta só ter a produção se o público não tá vendo essa produção através dos canais, né? Então, é isso, assim. Então, o mercado fica, ele é mal abastecido em diversos momentos, mas ele é muito rico em outros, assim. Em produção literária, por exemplo, ele é absurdamente rico. A quantidade de escritores que o Rio Grande do Sul exporta, sabe? Exporta o Brasil, para fora do Brasil até. É muito louco, assim, porque eu não entendo direito. Eu não consigo ter uma visão uniforme sobre essa realidade do mercado editorial do Rio Grande do Sul. Às vezes não parece um mercado. Às vezes parece muitas pessoas trabalhando com paixão, trabalhando com amor, entregando muito, sabe? E louco para, de algum momento, sair do Rio Grande do Sul para poder desenvolver a sua carreira, sabe? É muito estranho. Eu quero que os talentos fiquem no Rio Grande do Sul. Tá? O Rio Grande do Sul exporta talento. Eu quero que os talentos fiquem no Rio Grande do Sul. Nesse sentido, a pergunta da Thaís, que ela mandou também sobre o papel dos festivais e feiras para o mercado literário, né? Tipo, qual é importante isso aqui para o Estado e também como é que o jornalismo tem abordado, né, essas feiras. Até a cobertura da feira, tu pode falar também, né? Da própria experiência. O que a gente pode dizer é que existe um modelo de evento literário que ele é muito, muito a cara do Rio Grande do Sul, que virou meio que típico do Rio Grande do Sul, que é esse evento das feirinhas que acontecem em praças em cidades do interior do Rio Grande do Sul. Isso é um modelo que no Rio Grande do Sul funcionou muito bem, porque trabalha muito com a comunidade, porque é um tipo de evento literário que não tem cobrança de ingresso, tá? Ele tem essa característica mais democrática de não ter cobrança de ingresso. Você vai ver outros tipos de eventos, você vai ter, por exemplo, o modelo bienal, que acontece em espaço fechado, com cobrança de ingresso, é caro, é longe de chegar, é desconfortável, é um grande evento, tem grandes editores internacionais. Depois você vai ter as festas literárias, o modelo que a Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, disseminou pelo Brasil, que é outro modelo também. E depois você vai ter os modelos tipo jornada literária de Passo Fundo, assim, que também é grandes auditórios que acontecem dentro de universidades, esse tipo de coisa. E o Rio Grande do Sul tem essa característica de ter esse modelo de evento literário, que são essas feiras que acontecem no interior do estado. E são muitas feiras. A Câmara Rio Grandense do Livro faz uma relação anual dessas feiras do livro. São dezenas e dezenas de feiras do livro que acontecem. Um escritor pode passar o ano inteiro viajando apenas pelo Rio Grande do Sul, promovendo seu livro. E são feiras que elas têm esse caráter democrático de dar espaço para os autores locais. Isso é absolutamente importante, porque são pessoas que estão gerando uma economia. É uma economia criativa que está rodando nesses lugares. Assim. Isso é absolutamente importante. E aí você vai para eventos fora do Rio Grande do Sul, já não tem essa abertura. A própria Feira do Livro de Porto Alegre, historicamente, ela tem uma abertura muito grande para lançamentos de livros, receber sugestões de programação e tal. Isso não é o modelo que tu vê no Brasil, sabe? É uma coisa mais do Rio Grande do Sul mesmo. Porque aqui se estabeleceu assim. E a Feira do Livro de Porto Alegre foi muito precursora nisso, assim, sabe? Não é um modelo que ela criou, porque esse modelo de feira em praça pública veio de uma feira de livros que existia no Rio de Janeiro, na década de 50. Foi trazida para cá, para Porto Alegre, aí criaram a Feira do Livro de Porto Alegre, e a partir da Feira do Livro de Porto Alegre ela virou um case de sucesso para outras feiras pelo interior do estado. Sim. Então, virou um modelo muito do Rio Grande do Sul aqui. É uma coisa que só tem aqui. Às vezes é meio bizarro. Assim. Ela repete um pouco o modelo tem da Feira de Lisboa e em Madrid também. Assim, a Feira de Lisboa também acontece numa praça, tem banquinhas e tal.
mas ela tem um pouquinho mais de cara de Bienal do que de Feira do Livro do Rio Grande do Sul, assim. É um pouquinho mais Bienal do que uma Feira do Livro. Mas ela repete um pouco esse modelo também. Também é uma feira que está, acho que há 80 anos acontecendo. Então, esses eventos, eles são longevos porque eles estão próximos da comunidade. E, assim, trabalhar com cultura, trabalhar com literatura sem estar próximo da comunidade, você não consegue ficar nisso no longo prazo. Você tem que estar dialogando com a comunidade, cada vez mais, assim, sabe? É o que eu acredito. Claro, né? E agora, tu falou de ter esse contato com a comunidade, né? Presencialmente e tal. E mudou também agora com a pandemia o trabalho de vocês, da literatura ES, nesse sentido? Né? Mudou absolutamente. Mudou tudo. Porque a gente trabalhava muito com essas pautas relacionadas aos eventos literários, né? Lançamento de sessão de autógrafo e tal. E aí, com a questão da pandemia, quando ela gravou, a partir de março, foi só cancelamento, né? Cancelamento, 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 cancelamento de lançamento de livro, e as feiras do livro todas canceladas, sem perspectiva de voltar e tal. E aí, parece que a Feira de Caxias, não me lembro, vai acontecer agora em novembro, ficou para novembro. A Feira de Porto Alegre, a princípio, está confirmada para novembro, né? Só que, a princípio, em plataformas digitais, né? Vai acontecer programação só em digital. Não está 100% definida a questão de ocupação da praça, porque vai depender do que o governo do estado vai dizer sobre a situação da pandemia. Então, assim, para 2020, para essa área da literatura, ela está sustentando através de lives, de Da cultura, bate-papo. no geral, né? Tá assim, 2020 vai ser isso. Eu não sei dizer como é que estão os números de venda, na verdade, que a gente não sabe até que ponto os eventos literários, eles não está muito claro no Rio Grande do Sul, até que ponto os eventos literários impactam em venda de livros, né? O que impacta diretamente, que a gente sabe, é a questão dos programas programas de leitura nas escolas. Porque daí as prefeituras compram livros e tal, as escolas compram livros, muitos livros, os escritores vão para as escolas do interior, fazem cursos e tal, através do SESC também está completamente paralisado esse ano. Então, assim, isso que está mais ligado às escolas, a gente consegue saber que está muito grave na questão de venda, de penetração dos escritores da literatura nas comunidades. Mas agora, na questão dos eventos literários em si, é difícil saber o que dava em venda, né? Porque é difícil saber. Tem uma... Aqui, ó, o Giovanni está me mostrando. Aqui é de quanto? Ó, 1º de julho de 2020, saiu na Folha de São Paulo. Então, o Giovanni está me mostrando aqui. Vendas de livros sobem 31% e apontam para a recuperação após pandemia. O faturamento total, porém, ainda é menor que o do mesmo período no ano passado. Assim, ele sobe 31%, mas sobe em relação ao quê, né? Porque a queda foi muito grande ali a partir de 2015. Uma crise econômica, o que afetou muito assim, o mercado editorial. Então, é difícil mensurar. Eu costumo dizer que trabalhar com literatura sempre oscilou entre ruim e muito ruim. Em termos de business, assim, né? Mas é bom para quem é grande, bom para quem é empresa grande, que tem capital de giro grande. O pessoal tá ok. Agora, para a gente que é pequena, oscilou sempre entre ruim e muito ruim. Tem a questão da livraria também pequena, né? A livraria de bairro, né? Também pois é. Venda direto, né? Pois é. E as livrarias, assim, que sempre, elas vivem de promover eventos, né? Não adianta, assim. Aqui em Porto Alegre, tu vai ter livrarias, são exemplares nisso. A Circula, a Taverna, a Baleia, a Padula. São livrarias, assim, a própria Livraria Cultura, apesar de ter outro modelo de negócio, mas são livrarias que são abastecidas com eventos permanentes, assim, sabe? Tem uma conexão, uma ligação muito próxima com o seu público, reconhece quem é o seu público leitor, sabe identificar o leitor, a necessidade do leitor, sabe dialogar com esse leitor. É um trabalho bem individual, assim, bem pontual mesmo, bem fino. E eu me entristeço por esses empreendimentos. Agora, com a lei Aldir Blanc, que foi aprovada agora, né, foi sancionada agora, esses empreendimentos vão ter um fôlego, assim, porque estão prevendo até de 3 mil a 10 mil reais para empreendimentos da área cultural, especificamente na questão das livrarias, sebos, né, que trabalham com literatura.
Então, eles vão ter linhas de créditos especiais e algum tipo de apoio dessa lei Aldir Blanc. Então, demorou para vir, porque a gente está nessa situação desde março, mas foi realizado por pressão da sociedade, né? Sim, Se é só da questão do governo e tal, não viria. Esses negócios iam acabar, com certeza. Então, assim, eu estou ansioso para saber como é que esses negócios vão chegar em dezembro, como é que eles vão chegar em pós-Natal, assim, porque meses de verão são meses complicados para esses negócios. Sim, sim. E aí eu estou ansioso para isso, assim, passando a questão sanitária da pandemia e depois, sabe? Isso é que me preocupa. Sim. Tu acha nesse sentido também que cresceu assim os cenários de revistas digitais no Rio Grande do Sul que cobrem literatura, revistas literárias, né, tipo mais digital no segmento? É uma das grandes boas notícias, assim. Tem, por exemplo, a CPE, e tem um site próprio, cpe.art.br, editado pelo Lúcio Carvalho, que é editor, circula muito pelo meio da literatura. Elas têm edições trimestrais, se não me engano. Tem a revista Rusga, que existe faz pouco tempo, no mês passado, criada aqui em Porto Alegre, de uma forma completamente dependente, distribuída pelo Instagram, revista Rusga. Então, tem a revista, como é mesmo o nome a Literomancia. Literomancia é uma revista criada por estudantes da escrita criativa da PUC, que se dedica só à literatura de fantasia, de ficção especulativa e tal. Então, eles também têm um trabalho muito consistente, assim, com uma periodicidade. Então, eles abrem editais para publicação de contos inéditos de escritores do Brasil inteiro. Então, assim, iniciativas são incríveis, estão divulgando podcasts. Hoje mesmo a gente divulgou um podcast que é feito lá pela editora Coralina. Então, assim, estão surgindo iniciativas geniais, assim. Eu não sei por que não tinham surgido antes, assim, porque essas coisas o tempo todo, né? Teve que vir uma pandemia, teve que vir um isolamento social para as pessoas não terem mais contato. Por que estava fazendo isso antes, né? Por que a gente não estava criando essas coisas antes? Porque a demanda existe, é importante que seja criado, né? Tem público, tem produção, tem que ser feito, é isso que é legal, assim. Então, assim, em termos de periódicos sobre literatura, tá um período, assim, maravilhoso, assim. Eu nunca tinha visto tanta diversidade. Será que a pandemia tem algo a ver com isso também? Com certeza, a pandemia está inspirando o pessoal a novas iniciativas aqui pelas plataformas, sabe? Está sendo ótimo. Eu espero que permaneça, tem que permanecer. Pegando esse bonde aí de criar, né, de criar um veículo, de criar uma revista, né, também é uma ideia, na verdade a ideia desse ciclo também é falar sobre para onde está indo o jornalismo cultural, né, porque tem muita, ele vai deixar de ser, sei lá, independente, né, aquela ideia do jornalismo de servir só ao público, né, então tem muita gente fazendo o jornalismo cultural, mas não sabendo como manter financeiramente, então tu acaba agregando a um produto, né, ou a um serviço, então, será que daqui a uns anos vai ser necessariamente, para existir o jornalismo cultural, ele vai ter que estar agregado a um produto ou um serviço? O que tu acha dessa visão? Assim? Tipo... Eu acho que... eu penso muito sobre isso quando falam assim, às vezes nas redes sociais, o pessoal fala, nossa, o jornalismo está morrendo, não sei o quê. O jornalismo não está morrendo, o jornalismo está vivo, está muito bem. O que está morrendo é o modelo da grande corporação de jornalismo. Isso sim está morrendo, da grande empresa assim, de jornalismo. Isso está mudando absolutamente. Mas o jornalismo está vivo e está bem. Tem milhões de produções independentes também dedicadas ao jornalismo cultural que têm surgido nos últimos 10 anos. Assim. Você pode fazer se você fizer uma pesquisa... Você vai achar veículos maravilhosos, assim, sendo editados de forma completamente independente, que às vezes são impressos, que às vezes são só digitais e tal. Então, eu acho que esses veículos, no momento que eles virarem a chave da monetização, eles vão andar pelas pernas próprias. Mas eu também acho que eu posso trazer da experiência do Literatura RS é que
criar um sentimento de comunidade. Não é só ser um veículo. Você tem que ser uma referência para uma comunidade. Você Uhum. vai criar uma comunidade quando você criar coisas que são exclusivas para esse público. Quanto mais exclusivo você se tornar, mais as pessoas vão querer fazer parte dessa comunidade. E essa é uma maneira de criar uma monetização. Isso não é excluir pessoas. Isso é Uhum. criar uma comunidade que vai ficar engajada em torno da sua marca. Então, assim, Sim. eu acho que essa era da leitura passiva, da leitura o veículo publica, eu vou lá e recebo esse conteúdo e só me informo a respeito disso. Eu acho que essa é uma era que é a era que Acabou, assim. está determinando o fim dos grandes veículos de comunicação, que foi o que eles sempre fizeram. Eu acho que eu acho que a era que a gente está vivendo, ela está pressupondo relacionamento. O que as pessoas Uhum. querem é relacionamento. Então, eu acho que Uhum. o que as marcas, os empreendimentos têm que fazer é criar iniciativas de relacionamento para a geração de sentimento de comunidade. Eu acho que esse é o pulo do gato assim, por esses novos veículos, porque eles podem ser muito representativos de nichos. Um veículo que se dedica a, digamos, teatro, se dedica à literatura de cordel, se dedica a samba, o que quer que seja, sabe, a rock, o que quer que Uhum. seja, se dedicar a nicho e ser representativo dessa comunidade, criando esse sentimento de comunidade para que as pessoas queiram fazer parte daquilo. E, em Uhum. última instância, elas vão querer pagar para aquilo. Elas vão querer que aquilo exista porque é representativo do trabalho da comunidade. É isso que a Sim. gente tem que trabalhar, com essa ideia de comunidade. Essa leitura passiva, assim, foi o que os veículos, os grandes veículos sempre fizeram, isso é algo que Uhum. não funciona mais. É por isso que muitos deles têm umas atitudes que não condizem com a maneira que a informação circula na sociedade. Um exemplo muito claro é o paywall. Você entra no site dos grandes veículos, você já cumpriu a sua meta de leituras Uhum. do mês. São 5 matérias por mês. Você agora tem que pagar. Mas em Sim. 2020, não faz sentido ter esse tipo de paywall. Assim. Então, por que, que esses veículos não criam outras formas de se relacionar com a comunidade que as pessoas queiram fazer parte daquilo? Que elas se sintam representadas por esse veículo, elas vão querer pagar em última instância por isso. Com certeza, sabe? Talvez não no sistema de assinatura do jeito que é feito, mas outro tipo de coisa. Sabe? Outras formas de relacionamento. Então, os veículos eles têm que se repensar, criar outras formas de relacionamento e pensar nas suas comunidades, de que forma elas podem atingir as suas comunidades. Porque, de outra forma, elas vão estar repetindo o que já está sendo feito, né? Sim. Fazer o público participar também ativamente do site, tu acha, do trabalho contigo, por exemplo, também. Sim, Esse, fazer o público participar, assim que o público possa contribuir com pautas, sabe? Não só... sim, muitos veículos ainda pensam assim, que participar é ter ter uma barra de comentários no site, por sim, exemplo, sim. ou responder comentário no Facebook. Isso não é participação. Isso é uma coisa que se fazia há 10, 12 anos. Agora é trazer o público para dentro. Como é que o público pode efetivamente nos ajudar a produzir? Isso é trabalhar em rede. Isso é estrutura horizontal. Eu vou apenas Uhum. organizar o que está acontecendo ao meu redor. Atrás da minha marca está a organização disso tudo. Mas a produção ela é horizontal, ela acontece com Sim, todo mundo junto. Então, as grandes empresas, as corporações jornalísticas, elas não conseguem lidar com isso por causa da estrutura que é vertical. Elas não vão conseguir dar conta disso. E elas estão percebendo que elas estão ficando para trás. Então você vai ter furos de reportagem que acontecem em iniciativas completamente independentes, sabe? O próprio sim, Literatura e Rede já deu alguns furos de reportagem antes da Zero, antes do Correio, antes do Novo Comércio, antes da Rádio Gaúcha, antes da Rádio Guaíba. De jornalistas desses veículos virem nos falar assim, como é que vocês estão sabendo essas coisas? Porque a gente está falando com as pessoas, é só isso. Não é, a claro. gente não está reinventando jornalismo nenhum, sabe? É Sim. isso, é diálogo, estar aberto às pessoas, Uhum. trabalhar em rede. Essa é a diferença. E as iniciativas independentes conseguem fazer isso com mais independência, com mais liberdade, tem mais autonomia para fazer isso, sabe? Porque ela não tem um anunciante atrás dela, que não tem um departamento comercial que vai dizer qual é a pauta que ela deve produzir. Então, É essa é a verdade. diferença, sabe? Sim. E tem mais. Eles são mais. Demoram muito mais a notar essas coisas, na verdade, né? Mas eu vejo um movimento, não sei,
pelo menos mais na Folha, né, que vocês estão tentando juntar um público também. Agora lançaram um curso sobre a ditadura, né, para os leitores. Estão É, tentando também juntar uma comunidade ali, né, tipo, para é, de repente a- criar algumas, assinantes, claro, né, criar pessoas que financiem o trabalho deles, né, que no caso. sim, sim. Anos atrás eles tinham Folha Explica, que era uma espécie de editora, assim, de livros e tal. Lançava algumas coleções, eu tenho algumas, acho que eu tenho um livro do Santo Agostinho, Confissões de Santo Agostinho, que foi editado pela Folha de São Paulo. Então, assim, eles vêm trabalhando com isso já desde antes, criando produtos. É, Mas não é só entregar, né? É se sim, relacionar. Aí é que é mais difícil. atividade, claro, É outra dinâmica. sim. Ah, tem mais uma pergunta para te. Tu tá trabalhando há tanto tempo já na área da literatura, né? Em diversos lados, né? Tanto na assessoria como cobrindo, enfim, produzindo. O que que tu diria que é assim, uma especificidade dessa área assim, em relação às outras da cultura, assim? O que que a gente encontra na literatura de único, assim? Ah, nossa, que pergunta. Eu acho assim eu acho que muitas vezes na área da literatura tem muitas iniciativas que tentam agir coletivamente. Muitas, quer dizer, muitas iniciativas que tentam agir coletivamente. Historicamente, isso é assim. Você vai ter, por exemplo, a Associação Gaúcha de Escritores, a Academia Rio Grandense de Letras, que agora também tem um prêmio próprio. Você vai ter coletivos de escritores, sabe? Você vai ter muitas iniciativas, assim, sarau e tal. Mas é muito louco porque é uma deficiência que eu percebo, assim, ainda tem uma deficiência muito grande entre nós, entender que as iniciativas coletivas, elas, elas, elas precisam das pessoas para existir, mas não necessariamente eu, como indivíduo, vou ter as minhas demandas como Hum, artista imediatamente atendidas por essa coletividade. Às vezes eu acho que as coletividades, elas efetivamente as coletividades elas precisam da entrega de todo mundo para existirem. E às vezes hum, eu acho que muitas pessoas, muitos artistas, muitos produtores da área da literatura têm muita dificuldade de entender que a gente precisa entregar muitas coisas. Isso não quer dizer trabalhar de graça. Quer dizer uhum, que a gente tem que se entregar para aquilo lá. Não é assim, eu não tenho como é uma incoerência eu pensar individualmente e colocar as minhas necessidades como autor à frente da coletividade e esperar que o mercado vá atender essa demanda. O mercado é construído em uma coletividade. Todo mercado é uma coletividade. Como é que essa coletividade está sendo construída? uhum, Sabe? Como é que as pessoas inseridas nessa coletividade estão pensando efetivamente? Elas estão só utilizando a coletividade para ter um benefício próprio, para ter visibilidade do seu trabalho, ou elas estão contribuindo com a coletividade? De que forma cada um pode contribuir com essa construção coletiva? Então, assim, eu percebo que tem muitas iniciativas que trabalham nesse sentido, mas eu também percebo que tem muitas pessoas na área da literatura que estão dentro dessas coletividades sem a consciência coletiva, uma consciência mais, para usar um termo bem contemporâneo, uma consciência mais neoliberal, assim, sabe? Como eu posso me beneficiar disso, sabe? entendi. Sim. Isso não, você não tem como, não adianta a gente ficar pensando assim, os artistas, a coletividade, os coletivos, não sei o quê. Como é que tá a minha consciência em relação a isso? O que que eu estou entregando para a construção coletiva, efetivamente, sabe? Eu acho que cada um tem que fazer esse exercício de reflexão de verdade, assim. Ali no Literatura RS, as pessoas não têm consciência do quanto a gente entrega coisas de graça, sem cobrar. A gente faz muita coisa sem cobrar. Talvez, assim, eu me lembro que no RS Criativo a gente tinha que estabelecer quanto a gente, os negócios, é recomendado que os negócios da área da economia criativa reflitam, assim, eu vou ter uma cota que eu possa entregar, que eu possa fazer como doação, e uma cota eu tenho que entregar cobrando e tal, sabe? Eu tenho que Hum, ter cliente para ter uma cota que eu possa entregar como doação de trabalho e tal, porque eu vou trabalhar para uma ONG, vou massa. trabalhar para um coletivo e tal. Então, Uhum, assim, a gente ouve essas coisas, mas no Literatura RS a gente já entendeu que a gente não pode simplesmente pegar esse modelo de negócio e aplicar na área da literatura, porque não funciona assim.
A literatura exige muita entrega. Eu acho que a cultura em geral exige muita entrega. O que que eu posso entregar dentro do que eu sei fazer, do que eu posso fazer, da, do público que eu consigo arregimentar com as minhas redes, o que eu posso fazer por essa construção coletiva. E eu tenho que entender que nessa construção coletiva, às vezes, as minhas demandas individuais, elas vão estar pormenorizadas, elas vão estar em segundo plano, porque a coletividade tem que estar em primeiro lugar, porque daqui a 20, 30 anos a gente vai ver algum resultado dessa consciência coletiva. Então, eu acho assim, eu acho que às vezes os esforços coletivos no Rio Grande do Sul, eles são constrangidos por essa falta de consciência coletiva dos indivíduos. Acho que Sim, tem muito disso, boa. sabe? E nossa reflexão, né? Estamos chegando perto do fim aqui, então quero te agradecer muito aí pela ótima conversa. Bah, dá para ficar muito mais tempo falando sobre, mas acho que rendeu muito. Verdade. E é isso, né? A gente tem que pensar coletivamente, deixar de ser pensar tanto no ego, no eu, né, no nosso problema só. Mas é muito difícil colocar no lugar, né, as pessoas, né, às vezes. Mas esse é o exercício diário mesmo. Então, é isso, né? Muito obrigado mesmo. E deixa aí as redes do Literatura RS, né, para todo mundo. Massa. Tá? Quem quiser acompanhar o nosso trabalho é o www.literaturars.com.br. No Facebook é Literatura RS e no Instagram também Literatura RS. Aí quem entrar no site pode assinar a nossa newsletter, que disparamos toda quarta-feira, com conteúdo sobre literatura do Rio Grande do Sul, prêmios, editais que estão abertos, colunistas exclusivos também. E quem quiser apoiar o nosso trabalho pode entrar em apoia.se/literatura-rs, contribuindo com 10, 25, 50 ou 70 reais, caso você seja um escritor e gostaria de ter uma consultoria mais individual comigo e com o meu sócio Giovanni, para poder impulsionar sua carreira na área da literatura. Então tá. Valeu mesmo, Vitor. Obrigado mesmo pela conversa. Obrigadão. Até mais. Lembrando que fica gravada essa conversa no IGTV, né? Dá para assistir depois, se não quiser. Obrigadão. E agradecer a todo mundo. Sim, a todo mundo que participou, né? Aí, acompanhando essas lives. E Obrigadão, pessoal. valeu. Até mais, Até Vitor. mais. Tchau, tchau. Tchau.